Ensinamentos espirituais analisados, o que eles realmente querem nos mostrar. Ao longo da história humana, ensinamentos espirituais surgiram em diferentes épocas, culturas e geografias. Alguns vieram na forma de livros sagrados, outros em parábolas, outros ainda em silêncio transmitido de mestre para discípulo. À primeira vista, parecem distintos, às vezes até contraditórios, mas quando analisados com profundidade e sensibilidade, revelam algo surpreendente. Todos apontam para um mesmo lugar. Não para fora, para dentro. O erro mais comum ao olhar para ensinamentos espirituais é tratá-los como regras morais ou sistemas de crença, como algo a ser seguido cegamente. Mas os verdadeiros ensinamentos nunca pediram obediência. Pediram consciência, pediram presença, pediram transformação interna. Sempre foram convites, nunca imposições. Quando o ensinamento espiritual fala de amor, não fala de sentimento romântico, fala de um estado de integração. Quando fala de perdão, não fala de esquecer o que aconteceu. Fala de libertar a própria consciência do peso do passado. Quando fala de fé, não fala de esperar milagres, fala de sustentar coerência quando tudo parece incerto. Espiritualidade, quando analisada de verdade, não é fuga da realidade. É mergulho nela, é olhar para o medo sem maquiagem, é reconhecer a própria sombra, é perceber que o sofrimento não nasce do mundo, mas da resistência ao que é. Essa percepção aparece em praticamente todas as tradições espirituais profundas. Os ensinamentos espirituais nunca prometeram uma vida sem dor, prometeram uma vida com sentido. Nunca disseram que o caminho seria fácil, disseram que seria verdadeiro. E há uma diferença profunda entre conforto e verdade. O conforto anestesia, a verdade desperta. Ao analisar ensinamentos antigos, percebemos que quase todos falam de um ponto central. A mente humana cria ilusões de separação, de escassez, de identidade fixa. O sofrimento nasce quando acreditamos totalmente nessas ilusões. A libertação começa quando passamos a observar, sem nos confundir com elas. Por isso, tantos ensinamentos falam de silêncio, não como ausência de som, mas como ausência de ruído interno. O silêncio não é vazio, é espaço. Espaço onde a consciência pode perceber o que antes estava encoberto pela pressa, pelo medo, pela comparação constante. Ensinamentos espirituais analisados com maturidade mostram que a maior prisão humana não é externa, é interna. É a identificação automática com pensamentos. É a crença de que somos aquilo que pensamos. É viver reagindo, em vez de escolhendo. E essa prisão não precisa de grades, ela se sustenta sozinha. Quando mestres espirituais falavam de despertar, falavam disso, de acordar do piloto automático, de perceber que existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, e que nesse intervalo mora a liberdade. Essa é talvez a maior revelação espiritual de todas. Outro ponto recorrente é a responsabilidade. Não culpa. Responsabilidade, a compreensão de que cada pessoa participa da própria experiência de vida. Não controla tudo, mas influencia muito. Essa ideia é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque devolve o poder, assustadora porque remove as desculpas. Espiritualidade verdadeira não infantiliza, não promete que alguém virá salvar você. Ela diz algo muito mais profundo e exigente. Você precisa participar da sua própria transformação. Isso envolve disciplina interna, envolve escolhas difíceis, envolve dizer não ao que é confortável, mas desalinhado. Quando analisamos ensinamentos espirituais sob essa ótica, percebemos que eles sempre falaram de coerência. Coerência entre pensamento, emoção, palavra e ação. Quando essas partes entram em conflito, surge o sofrimento. Quando entram em acordo, surge a paz, não como ausência de problemas, mas como presença de sentido. Muitos textos espirituais usam metáforas de caminho, porta, ponte, travessia. Isso não é por acaso. A espiritualidade não é um ponto de chegada. É um processo contínuo, um atravessar constante de camadas internas, um desaprender de condicionamentos antigos, um amadurecer da consciência
existe também um ensinamento silencioso que atravessa todas as tradições. Nada externo pode preencher um vazio interno. Poder, dinheiro, reconhecimento, controle, tudo isso falha quando usado para substituir sentido. Não porque sejam maus, mas porque não foram feitos para isso. O vazio não é um defeito, é um chamado. Os ensinamentos espirituais não pedem que você abandone o mundo. Pedem que você o habite com presença, que trabalhe, que prospere, que se relacione, mas sem se perder, que use as coisas sem ser usado por elas, que viva intensamente, mas conscientemente. Quando falam de desapego, não falam de rejeitar a vida, falam de não se agarrar ao que muda. Tudo muda. Corpos mudam, relações mudam, circunstâncias mudam. Sofrer é tentar congelar o fluxo. A sabedoria está em dançar com ele. Outro ponto profundo é o amor como prática, não como discurso. Amor, nos ensinamentos espirituais, é ação consciente, é escolher não ferir, é escolher compreender antes de julgar, é escolher responder com lucidez em vez de reagir com impulsividade. Amor é disciplina do coração. Analisar ensinamentos espirituais também revela algo desconfortável. Eles não foram feitos para agradar o ego, foram feitos para dissolvê-lo, não para destruí-lo, mas para colocá-lo no lugar certo. O ego é um instrumento, não o condutor. Quando ele assume o controle, tudo se fragmenta. Por isso, o caminho espiritual verdadeiro muitas vezes parece solitário, não porque você esteja sozinho, mas porque está deixando de se apoiar em identidades falsas. Está aprendendo a caminhar sem máscaras. E isso exige coragem, muito mais do que repetir crenças prontas. Existe uma beleza silenciosa nesse processo. Aos poucos, a pessoa começa a responder diferente. Situações que antes geravam conflito passam a gerar clareza. O que antes parecia ameaça passa a ser aprendizado. A vida não muda radicalmente por fora, mas muda profundamente por dentro. E isso muda tudo. Os ensinamentos espirituais nunca pediram perfeição, pediram honestidade. Pediram disposição para olhar, para ajustar, para continuar. O erro não é cair. O erro é se identificar com a queda. Aprender a levantar com consciência é espiritualidade aplicada. Talvez o maior ensinamento espiritual de todos seja este. A paz não está no futuro, está na qualidade de presença agora. O agora, não como conceito, mas como experiência viva. Quando a mente deixa de correr para corrigir o passado ou controlar o futuro, algo se acalma, e nesse espaço, a verdade se revela. Analisar ensinamentos espirituais não é acumular conhecimento, é permitir que eles atravessem a vida prática, é perceber que espiritualidade não acontece só em retiros ou templos, ela acontece no trânsito, no trabalho, nos conflitos, nas escolhas pequenas e invisíveis. No fim, todos os ensinamentos apontam para a mesma direção simples e exigente. Viva com consciência. Observe antes de reagir, alinhe antes de agir. Sustente antes de pedir. Ame antes de julgar. E quando errar, volte com humildade. Talvez os ensinamentos espirituais nunca tenham sido um mistério. Talvez tenhamos apenas buscado respostas onde eles nunca prometeram estar. Eles sempre falaram de dentro para fora. Sempre falaram de responsabilidade. Sempre falaram de amor vivido, não proclamado. E quando isso é finalmente compreendido, algo muda silenciosamente. Não há fogos, não há anúncios. Apenas uma sensação profunda de alinhamento. Como se pela primeira vez a vida estivesse sendo vivida de verdade.